Eu acho que essa atitude contra Dallagnol faz parte de uma reação de uma parte da sociedade brasileira contra aquele ou aqueles que tentaram combater a corrupção que é endêmica nesse país. Então, está aí uma vingança dessa parte da elite brasileira, que não suporta quem os enfrente. Nunca um presidente da República, por exemplo, a não ser no caso do Lula, foi preso no Brasil. E agora começou e, de repente, aparece um juiz que resolve peitar essa corrupção e acabou no que acabou. E eu digo isso sempre e vou repetir. No Brasil é assim. O mocinho, no final do filme, vai preso e o bandido é homenageado. Posso discordar em tudo que você disse com absoluta tranquilidade, porque eu estou discordando de alguém que eu vejo há muito tempo. Se outro estivesse no lugar dele e fosse o Dallagnol promotor eleitoral, com certeza o Dallagnol teria entrado com ação exatamente aquela que ele sofreu. Porque eu fiquei 30 anos no Ministério Público e posso dizer isso com absoluta tranquilidade, né? Nenhum promotor deixaria de processar Dalton Dallagnol. Nenhum. Ele tinha 2 condenações já em processo administrativo. Havia, uma semana antes, o colega dele da Lava Jato sido demitido pelo CNJ porque patrocinou aqueles outdoors infelicíssimos na entrada de Curitiba. Estava na ponta para ser julgado, pronto para ser julgado. Quando a gente fala, querido Boris, que olha, eram meros procedimentos preliminares, não acredita nisso não, querido. Porque houve defesa, ele se manifestou, esses procedimentos preliminares dentro do Ministério Público é um pré-processo administrativo. E havia uma situação, querido Boris, terrível. Ele, Dallagnol, havia adquirido um aparelho chamado Guardião, que é aquele aparelho onde se depositam as conversas gravadas, que só poderia ter sido adquirido pela Procuradoria-Geral da República. Não foi. Com autorização do juiz de direito também não foi. Esse processo administrativo, com mais de 2.000 páginas, né, estava pronto para ser julgado. Dallagnol percebeu a situação e, oportunamente, ele saiu. Aliás, ele saiu apressadamente, ele saiu em novembro, e nós temos aqui uma advogada eleitoralista, ele poderia ter saído só em abril ou março. Poderia ter saído 6 meses antes das eleições, e ele saiu bem antes. Bem antes, ou seja, ele percebeu que a casa, como a gente diz num jargão muito ruim, caiu, ou a ia casa cair. Ia cair, o telhado estava desabando sobre a cabeça dele. Correu e deixou para trás. O que a gente tem que entender é o seguinte: a justiça, depois que as coisas passam, ela olha para o campo minado que ficou atrás. É este campo minado que ficou atrás, querido Boris, que justificou a decisão do Supremo. Nós tivemos um juiz que não foi juiz, ele foi um acusador. Tanto assim bem sucedido que ele trocou a toga pelo cargo de ministro. Tão logo as eleições terminaram. Nós não podemos esquecer desses fatos. Lula não foi de jeito nenhum processado por uma justiça que a gente pensa, numa palavra absolutamente simples, que ninguém sabe direito exatamente o que é, mas todo mundo sente exatamente o que significa, que é uma justiça imparcial. Lula caiu num alçapão, onde ele seria moído, e seria o resultado dessa moagem de Lula até o trampolim do Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, que quebrou no meio do caminho por problemas no relacionamento dele com o ex-presidente Bolsonaro. Mas eu posso te assegurar, querido, que a decisão da Lava Jato foi uma decisão festejada em muitas outras instâncias mundiais. Sim. Só terminar, 18 juristas mundiais foram convocados pela ONU para apreciar a situação do Lula.
Os 18 consideraram que o ministro e ex-juiz Sérgio Moro foi parcial. Dos 18, 17 entenderam que a parcialidade foi de tal ordem que deveria ser anulado o pleito de 2018. Né? Foi muito grave o que aconteceu. Sim. Historicamente, foi um momento triste.